1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 1 a 11. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. Pois, quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como na verdade o estáis fazendo. E digamos este último versículo, esta última parte aqui de encorajamento do apóstolo Paulo aos crentes de Tessalónica, ainda certamente a viver algumas perseguições, algumas tribulações, é aquilo que deve ser a nossa forma de viver. É bom lembrar que esta nós consideramos em março como sendo uma igreja modelo, uma igreja exemplo, uma igreja que de certo modo deixava o apóstolo Paulo muito tranquilo acerca da sua fé, do seu amor, da esperança, do testemunho que era dado, do trabalho missionário que era feito. E isso, naturalmente, que tinha impacto em toda aquela região ao redor. Mas dentro da igreja, aquilo que era o relacionamento entre eles era experimentado ou vivenciado através desta mútua exortação, desta edificação, edificai-vos uns aos outros. Eu voltarei a este versículo mais para o final, mas somente mostrar que era uma prática existente, que o apóstolo Paulo diz, já estáis fazendo, mas que ele insiste, continuai, porque isso é que é de facto importante, é isso que mantém a membresia bem unida, que mantém os filhos de Deus juntos com o mesmo propósito, ajudando-se e apoiando-se uns aos outros para enfrentarem as lutas e as agruras da vida. E ele começa exatamente neste capítulo, o texto que está aqui. Eu digo começa porque, digamos, a carta é sequencial, não é? Mas, digamos, nesta divisão que nós temos aqui, e depois de 2 semanas em que nós consideramos os versículos anteriores, então ele volta a este tema. Ou seja, aquilo que ele disse lá mais atrás não está finalizado. Se bem que ele acha que também não precisa de acrescentar muito mais. Apenas refere um aspecto de analogia, que é do ladrão que vem da noite. E o que isso significa? Meus irmãos, o contexto, nesta altura, e particularmente em Tessalónica, e daí a segunda carta, ser escrita num tom um pouco diferente, era de que a segunda vinda de Jesus era iminente. Aliás, isto não era só para os crentes em Tessalónica, era para toda aquela geração. Eles esperavam que Jesus viesse enquanto eles ainda estavam vivos. E por isso mesmo Jesus poderia vir a qualquer altura. E essa vinda de Jesus era esperada. Essa vinda de Jesus foi mal compreendida, porque alguns, mesmo em Tessalónica, consideraram que se Jesus está para vir em breve, então eu não preciso de trabalhar, eu não preciso de me esforçar, eu não preciso de fazer o que quer que seja. E o apóstolo Paulo sobre isso esteve a dizer que quem não trabalha não coma, não é? Portanto, voltem lá ao trabalho, façam o vosso dia-a-dia, porque quando Jesus determinar, Ele vem e vai nos encontrar naquilo que é a nossa vivência no dia-a-dia.
Paulo, por este primeiro versículo, dá a entender que, quando lá esteve com os Tessalonicenses, ele falou bastante sobre esta questão da segunda vinda de Jesus. E ele diz: mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais que vos escreva. Ou seja, aquilo que eu já vos disse, quando estive aí, foi suficiente. Esta é a primeira carta, não é a segunda. Portanto, nesta primeira carta, ele está a dizer: aquilo que eu falei já é suficiente, não é? Mas reparem, ele menciona tempos e épocas. Ele não menciona detalhes. Tempos e épocas têm a ver com a panorâmica geral. Tem a ver com aquilo que é o quadro completo. Quando nós estamos a apreciar um quadro, e um quadro com dimensões significativas, nós devemos aproximar-nos muito do quadro ou ir mais à distância. Vamos mais à distância. Nós temos que ver a harmonia, não é? Em termos de formas, de dimensões, de cores, de relações. Temos que ver isso. E depois, então, de percebermos aquilo que está, de facto, ali na tela, colocado pelo pintor, é que nós nos podemos aproximar para quê? Para ver pormenores. Então, aquilo que Paulo está a dizer é, acerca dos tempos e das épocas, isto é, do quadro geral, não precisais de que vos falo. Porquê? Porque já tendes a ideia. E tendes a ideia, inclusive ele já tinha dito até no capítulo anterior, acerca dos tempos, dos que já dormem, não quero que sejais ignorantes. Nós havemos de, não precederemos aqueles que já dormiram. Portanto, haverá primeiro uma ressurreição. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos então transformados e arrebatados no abrir e fechar de olhos. Mas não terá o apóstolo Paulo, quando lá esteve, falado sobretudo daquilo que foi o sermão profético de Jesus? E que está tão bem patenteado em Mateus, no capítulo 24 e 25. E, meus irmãos, só aí olhares, e vamos lá, num instantinho. É um texto que eu recomendo a leitura com frequência. Sobretudo quem não está com esta parte da doutrina presente, então, a partir do versículo 3, Mateus capítulo 24, versículo 3. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: declara-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E este sinal da tua vinda e do fim do mundo, eu vejo, meus irmãos, naquilo que Jesus vai descrever como sendo o quadro geral. É aqui que Jesus vai pincelar os acontecimentos principais, a relação entre eles, alguma sequência entre eles. E ele diz, no verso 4, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Então, meus irmãos, no que é que isto se aplicava, ou pôde aplicar-se à igreja de Tessalónica? Podem aparecer no vosso meio falsos cristos, que enganarão. Então, estai alerta, estai atentos, estai vigilantes. Depois, verso 6. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Não vos perturbeis, porque forçoso é que isso aconteça, mas ainda não é o fim. E os irmãos virem a página, quer dizer, as folhas para 1 Tessalonicenses, e vejam no versículo 3 deste capítulo 5, quando ele diz, pois quando estiverem dizendo paz, segurança é para quê? É para ficarem desconfiados, não é? Porquê? Porque lhes sobrevirá uma repentina destruição. Então, aqueles não eram tempos de paz. Aqueles não eram dias de segurança. Quer nos dias em que
a igreja de Salónica estava a viver, e que é o contexto temporal da carta, que eram os dias da segunda vinda de Jesus. Quando Jesus voltar, meus irmãos, e próximo da sua vinda, para já temos de contar com falsos cristos. E já hoje eles estão pelo mundo fora. O segundo aspecto é, nós temos que contar com guerras e rumores de guerras. E o nosso mundo não vive outra coisa, senão guerras e rumores de guerras. Os irmãos, reparem, eu não sei como é que os irmãos enquadram isso neste texto aqui, mas estes ataques terroristas, para mim, são pequenos fogachos, mas que devem deixar-nos todos devidamente alerta. Se isto não for contido, a Europa vai explodir. Mas não é só a Europa. Há vários outros lugares do mundo em que alguns estão a brincar com as armas de fogo, não é? Na Coreia do Norte. Os próprios Estados Unidos, com o presidente que tem, é mesmo para ir à guerra, não é? A vender milhões e milhões de armas para a Arábia Saudita, não é? Para quê? Para que é que são as armas? É para fazer guerra. Existe uma indústria militar em várias potências do mundo, inclusive a França, a Inglaterra, a Alemanha, etc., que servem para alimentar tudo isto. Meus irmãos, enquanto houver armas, nós não vamos pensar em ter paz neste mundo. Não haverá paz. E de tal modo as coisas se vão intensificar que no final do mundo, com a proximidade da vinda de Jesus, tudo isto será ainda mais forte, mais vincado, mais célere. Vamos voltar a Mateus capítulo 24, verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas ele diz, mas todas estas coisas são o princípio das dores. E meus irmãos, eu faço uma pergunta. Não estaremos nós já neste princípio das dores? Os sinais são bem evidentes, não é? Agora, a questão é, este princípio das dores vai durar até quando? Quando é que, digamos, neste quadro geral da segunda vinda de Jesus, podemos dizer, termina o princípio das dores e começa a grande tribulação? Eu creio que nós nem nos vamos dar conta, porque os acontecimentos vão se precipitar, a meu ver, de tal modo que nós caímos na tribulação. Não estou a dizer que seja na nossa geração, mas caímos na tribulação com uma rapidez tremenda, porque os acontecimentos têm tendência a desenvolver-se e a desencadear-se, que é uma coisa impressionante. Vou só lembrar-vos, porque alguns irmãos estarão lembrados disso, daquilo que foi os acontecimentos que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Vão 60 anos, não é? Mas Hitler foi subindo ao poder, pouco e pouco, e quando dominou, entendeu que o mundo era dele e começou a conquistar. E foi para aí fora. Quantos anos durou? A ascendência dele ainda foram uns 20 anos. Seguindo às vezes uns documentários que vão aparecendo, a ascendência dele ainda foi uns 20 anos, até se firmar, até chegar àquela posição. Mas depois que ele esteve no poder e que desencadeou, meus irmãos, foi um ápice. E a Segunda Guerra Mundial durou 5 anos. Com a Primeira Guerra Mundial também foi muito rápido. Houve acontecimentos, mas houve um assassinato também na Sérvia e que acabou por gerar, digamos, a confusão das nações, e a Primeira Guerra Mundial é um instante. Não é preciso muito, porque o mundo está cheio de armadilhas. As bombas estão aí. E basta começar uma a explodir e alguém que de facto lidere e que seja assim arrogante para este mundo entrar em grande convulsão. Passar à tribulação, meus irmãos, aí já é a mão de Deus a chamar a atenção, a chamar a alerta, a mandar aviso atrás de aviso. Mas notem ainda alguma coisa mais. Verso 9. Então sereis entregues à tortura e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair-se-ão uns aos outros e mutuamente se odiarão.
Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E o que ele escreve a seguir, ou que Mateus registou das palavras de Jesus a seguir, é exatamente o princípio da tribulação e a tribulação. Vamos voltar a 1 Tessalonicenses. Eu recomendo sempre a leitura de Mateus 24. Daqui a pouquinho já vamos falar em Mateus 25, que tem a ver com a questão de estar vigilante, estar alerta. Mas tempos e épocas. Acerca dos tempos e épocas, não necessitais de que vos escreva. Eu acredito, meus irmãos, que Paulo terá falado sobre este sermão de Jesus e aquilo que ele conhecia, a informação que ele tinha acerca da vinda de Jesus. Mas ele diz aqui, porque vós mesmos sabeis perfeitamente, isto é, não é uma ideia, não é alguma coisa que possa deixar dúvidas, sabeis perfeitamente que o dia do Senhor, eu pergunto, o dia do Senhor é o quê? Que dia do Senhor é este? Quando a Escritura refere o dia do Senhor, é o domingo? O domingo também é o dia do Senhor, não é? São, é verdade. Mas este dia do Senhor aqui refere-se ao dia em que Jesus voltar. Neste contexto aqui, o dia do Senhor, que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. E o ladrão que vem durante o dia? Ele avisa? Este é mais visível, está aí, não é? E quando aparece, digamos, há testemunhas. Hoje já há telemóveis e à distância vão filmando, vão gravando, não é? Mas porquê é que o ladrão vem de noite? Porque ele quer estar distante desses olhares. Quer apanhar, é o efeito de surpresa. Então aquilo que Jesus está a dizer é que a segunda vinda de Jesus terá um efeito de surpresa. Muitos podem ouvir, podem ver os sinais dos tempos e vão ficar insensíveis. Vão ficar impávidos e serenos. Dizem que são mais umas ideias malucas dos cristãos, dos fanáticos. Coisa é essa de Jesus voltar. Ele nem veio a primeira vez, quanto mais a segunda, dizem. Mas nós, os que cremos, confiamos que Ele vem, porque Ele é o Senhor e Ele cumpre aquilo que prometeu. Mas se nós não estivermos bem atentos para os sinais, e de certo modo se não estivermos vigilantes, até nós poderemos ser achados surpreendidos. Por isso é que Jesus também diz, aquele que preservar até ao fim será salvo. Mas depois mais adiante, num texto que nós não lemos, em Mateus 24, ele diz que se aqueles dias não forem abreviados, até os escolhidos se perderiam. Ou poderiam perder-se. Porque vão ser dias muito violentos. E nós precisamos estar preparados para enfrentar, digamos, todo esse tipo de tribulações, não é? Quando chegar o dia. Só Deus sabe quais ou quem vai estar cá no mundo nessa altura. Reparem, isto já foi escrito há 2000 anos e ainda não aconteceu. Eu creio, neste momento, que os sinais dos tempos estão aí, mas é o prenúncio das dores, é o princípio das dores. Mas quando chegar o dia em que Jesus vem, tal como o ladrão vem de noite, como é que vai ser? Quem é que vai estar cá? Qual de nós vai estar cá? Será a nossa geração? Serão os nossos filhos, os nossos netos? Eu não sei. Mas uma coisa sei. Eu preciso estar preparado. Porque pode ser hoje. E esta tem que ser a nossa postura. Ele virá, não é? Então, Paulo só aborda aqui a questão da paz e da segurança. O que me dá a entender que, quando o ladrão vier,
aparentemente será antecedido de um período de alguma paz. Parece que o mundo está em paz. E quando nós estamos em paz, meus irmãos, o que é que nós costumamos fazer? Não é? Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. E esta repentina destruição tem a ver com, vejam as duas palavras que são usadas, repentina destruição. É alguma coisa que provoca destruição. E quando nós lemos o livro do Apocalipse, meus irmãos, nós vemos primeiramente a abertura dos selos, depois das trombetas, das taças da ira de Deus, e traz muita destruição sobre a humanidade, sobre a terra, sobre o sol, sobre os astros, etc. A luz, tudo isso vai ser tremendamente afetado. Será destruição. Mas aqui diz repentina. Isto é, quando isso começar a acontecer, meus irmãos, não vai demorar, no meu entender, um século a acontecer. Vai ser bastante rápido, uma coisa atrás da outra. Não é? E isso vai servir exatamente para provocar grande pavor, grande tremor. E é semelhante às dores de parto daquela que está grávida. E as dores de parto de alguém que já esteve grávida e que deu à luz, sabe que às vezes são repentinas, não é? Às vezes vem levezinho e depois quando vem, são fortes. E prolonga-se durante um tempo e está já a anunciar o quê? O nascimento. Então vejam a comparação que é feita aqui. A linguagem bíblica é cheia de analogias, de comparações, de coisas do nosso dia a dia, para nós entendermos claramente o que é. E esta analogia quer dizer que quando Jesus vier, tudo isto será repentino e será decisivo. Começa e vai até ao fim. Quando é que Jesus vem? Eu não sei. De acordo com este texto, aquilo que Paulo estava a dizer aos crentes em Tessalónica e que nos diz hoje, porque continua a ser válido, isto é, quando os crentes de Tessalónica receberam esta carta, eles ficaram com esta ideia de que o dia do Senhor viria como o ladrão vem de noite. Mas não diz quando. Ele não disse quando. E nós hoje também ainda não sabemos quando, porque não há nenhum outro texto bíblico que diga quando. O que nos dá é sinais, e nós, pela leitura e interpretação desses sinais, digamos, um dia ouvi uma expressão muito interessante. Nós devemos ter a Bíblia numa mão e, aqui há uns anos atrás, era o jornal na outra. Hoje já não é o jornal porque é a internet, são as notícias, não é? Mas, no fim de contas, é o mundo. Ou seja, a Bíblia está lá. A Bíblia é a nossa bússola, é a nossa orientação. Está lá. Mas nós, pelos sinais, vamos percebendo estas ligações. E eu creio, meus irmãos, eu não tenho dúvidas que nós hoje vivemos, é a minha convicção, os sinais dos tempos. Vivemos o princípio das dores. Agora, este princípio das dores, os irmãos não me perguntem quantos anos ou quantos dias vão durar. E se alguém tinha a ideia de que o princípio das dores, ou tem a ideia de que o princípio das dores é alguma coisa para um mês ou dois, eu direi, tira essa ideia, porque pela descrição que está em Mateus capítulo 24, há aqui guerras e sucessões de guerras e rumores de guerras e terremotos em vários lugares, e isto vai acontecendo e tem acontecido. Agora, meus irmãos, eu creio que, por exemplo, guerras sempre houve. Na história da humanidade, se a memória não me falha, houve apenas números redondos, 150, 200 anos em que não há registro de guerra na história da humanidade. E os irmãos estão a ver, são milhares de anos. Ou seja, os homens sempre andaram à guerra, sempre andam à guerra. Portanto, se é por aí, nós não vamos lá. Mas o que vai acontecer é que estes sinais de guerra, estes rumores de guerra vão se intensificar. Os terremotos vão se intensificar.
Digamos, há todo um outro aspecto importantíssimo. E este Evangelho do Reino será pregado a toda a criatura. E então, ora, eu penso que isto é a chave. Ou seja, Deus está interessadíssimo na salvação das pessoas. E como a salvação só é possível através de Jesus Cristo, então o que é que Deus quer? Que o Evangelho de Jesus seja conhecido em todo lugar. E por isso mesmo ondas de missionários, movimentos missionários, produção de Bíblias em massa, distribuição de literatura, televisões, tudo mais vai chegando, de tal modo que as pessoas que podem ter acesso a esta informação ouçam falar de Jesus e tenham a oportunidade de aceitar Jesus como Salvador. E quando, digamos, Deus entender que essa oportunidade foi dada a todos, então Ele vai fechar, por assim dizer, este período. Mas Deus quer que o Evangelho seja conhecido em todo lugar por toda a gente. Agora, meus irmãos, só Deus é que vai determinar quando esse tempo chegou ao fim. Não é? O importante é isto. Eu sei que Jesus voltará. E quando Ele voltar, por aquilo que este texto diz, será repentinamente, como o ladrão vem durante a noite, sem aviso prévio. São as características. Jesus não é ladrão, mas Ele vem como o ladrão, sem avisar. E vem quando muita gente está despreparada, não é? Não está a contar. Mas nós que estamos avisados devemos estar alerta. E é isso que está a partir aqui do versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Ou seja, e reparem agora, meus irmãos, vai entrar aqui numa temática dialética entre trevas e luz, entre dia e noite. E digamos, esta temática aqui é importante, não é? Porque é preciso estar vigilante, não adormecido, não descuidado, não é? Isso está aqui nesses versículos 4 até 8. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Reparem, é evidente, é uma linguagem que toda a gente entende. Filhos da luz, filhos do dia. Isto quer dizer que há pessoas que são filhos da noite? O que é isto então? Paulo está a usar uma linguagem figurada. Mas o que é isto então de ser filhos da luz e filhos da noite? Ou filhos das trevas? Tem a ver com a questão espiritual. O que está em causa aqui é a questão espiritual. Alguém que é filho das trevas, quer dizer que está em trevas, anda em trevas, trevas espirituais, não conhece Deus, está separado de Deus, vive na escuridão das coisas de Deus. Aquele que é filho da luz, nasceu, veio para a luz, e quem é o autor da luz? Jesus. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Não é? Então, quem me segue não anda em trevas. Então, se eu conheci Cristo, aquilo que estava escuro na minha mente acerca das coisas de Deus tornou-se claro. Eu hoje conheço quem é Deus. Pergunto, algum dos irmãos viu a Deus? Aqui? Alguém viu? Mas, então outra pergunta. Alguém aqui conhece Deus? Sim. Agora conhecemos só por palavra? Isso, é a nossa experiência com Ele. Sabendo exatamente isso, que Deus é Espírito. Ou seja, nós não andamos lado a lado com Deus como andamos com um familiar nosso ou com um irmão nosso. Mas andamos com Deus, digamos, em Espírito. Conhecemos Deus como Ele se deu a conhecer. A revelação de Deus não foi apenas uma revelação geral,
uma revelação específica e especial através de Jesus, mas é também uma revelação especial para cada um de nós, particulares. Ele deu-se a conhecer através do seu Espírito em nós, nós conhecemos melhor Deus. E isso é porquê? Porque nós somos filhos da luz. Agora, como filhos da luz, nós devemos andar onde? Na luz. E os filhos da luz andam durante o dia, não andam à noite. E porquê? Será que a noite é má? A noite é má. Nós não podemos andar de noite? É recolher obrigatório ao sol posto? Mas a questão aqui tem a ver com as obras que se fazem à noite, pela calada da noite, procurando exatamente esconder. Então, o contraste é este. Não é que haja mal na noite. O mal está naquilo que se faz à noite, que não se faz durante o dia, porque se fizer durante o dia é descoberto. E são obras imorais. São obras ilícitas. A mesma ideia do ladrão que vem, normalmente não durante o dia, mas de noite, para roubar, para destruir. Então, é uma questão de linguagem que está a ser construída aqui para nos ajudar a compreender isso. Nós não somos da noite. Verso 6. Não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios. E estas duas palavras são importantes. Eu não vou elaborar muito nelas, mas a questão de vigiar. Vigiar, e a nossa vigilância tem que ser quer de noite, quer de dia. Vigiai e orai. E esta questão de vigilância está associada exatamente com a expectativa da vinda de Jesus. Quando Ele vier, eu tenho que estar alerta. E é aqui, meus irmãos, só que eu acabo por vos remeter para a outra parte do sermão profético, capítulo 25 de Mateus, não vamos ler, mas em que ele fala exatamente das 10 virgens. Eu vou mencionar. Os irmãos lembram-se da parábola das 10 virgens? Elas estavam ali preparadas para irem ao encontro de quem? Do noivo. 5 prepararam-se para a eventualidade de demora. As outras 5 não. O que aconteceu é que, efetivamente, o noivo demorou e acabou-se o azeite nas candeias de 5 delas. Ficaram às escuras. E porque a saída era durante a noite, não puderam depois acompanhar-se, não puderam seguir. Porque naquela hora que se aperceberam que o noivo estava a chegar, elas foram ao outro lado à procura de azeite, para pôr nas suas vasilhas. E pediram às outras 5, não, senão depois nem para vós nem para nós. O que mostra, meus irmãos, aqui 2 ou 3 coisas importantes. Primeiro, Jesus vem como noivo para buscar a sua noiva, que é a igreja. Segundo, desse dia e da hora, ninguém sabe, e parece até que demora, que retarda. Mas isso não significa que não venha. Ou seja, Jesus vem, ainda que para alguns pareça que já se esqueceu, não é? Terceiro aspecto, precisamos estar preparados para essa demora. E no fim de contas, meus irmãos, se eu posso colocar aqui alguma coisa muito prática, eu preciso ter azeite, meus irmãos, para cada dia da minha vida. Eu não sei quando Jesus vem. Não tenho dúvidas que venha. Mas até vou admitir que, por mais anos que o Senhor ainda me dê nesta vida, que não seja no meu tempo de vida terreno aqui. Mas eu preciso estar preparado para cada um desses dias que o Senhor nos vai dar. Porque das duas uma. Ou o Senhor vem nessa altura, ou eu vou ao encontro dele. E eu tenho que estar preparado. A questão de vigilância é isso. E eu tenho que estar até ao meu último suspiro na expectativa do encontro com o meu Senhor. Eu prefiro colocar as coisas deste modo. O Senhor pode vir ao meu encontro e eu ainda estar vivo, e como diz aqui de São Licenses,
eu serei transformado num abrir e fechar de olhos, serei arrebatado, mas eu posso, entretanto, fechar os olhos, dormir, morrer e ficar a aguardar que essa vinda do Senhor Jesus e a ressurreição que vai anteceder seja muito depois. Eu tenho que estar preparado. E a questão, meus irmãos, que eu quero deixar muito fortemente convosco é essa. Os irmãos estão preparados hoje e os dias da vida que o Senhor vos der para a segunda vinda do Senhor Jesus? Para estar preparados, precisamos de quê? Primeiro, confiar que Ele vem, acreditar que Ele vem. Se não acreditarmos que Ele vem, não temos preocupação aí. Não é que seja uma preocupação, eu não estou preocupado, sei que o Senhor virá. Mas eu tenho a certeza disso. Agora, eu creio que sim. Segundo, essa vinda ou esse encontro pode ser ainda nos meus dias aqui. Ou o Senhor vem e me leva, ou eu vou ao encontro dele porque os meus dias aqui acabaram. Então eu estou vigilante, tenho que estar vigilante, tenho que estar preparado para ir ao encontro do Senhor como se fosse hoje, aqui e agora. Isso, meus irmãos, chama-se estar preparado para a morte. Certo? E os irmãos estão preparados? É sempre fácil nós dizermos que sim, não é? Mas quando chega a hora, é mais complicado, não é? Mas, meus irmãos, pelo menos espiritualmente, nós devemos estar preparados para isso. Pelo menos espiritualmente. Quando vêm as dores, quando vem o hospital, quando vêm as complicações, nós sempre queremos melhorar, recuperar e viver um pouco mais, não é? E parece que não estamos preparados ainda para ir. Mesmo quando às vezes já são 80, 90 anos por aí fora. Temos ligações, os nossos netos, não é? Bisnetos, etc. São uma coisa que nos marca muito. Mas, meus irmãos, temos que estar preparados para isso. Cada um de nós vai deixar este mundo. Aquilo que o apóstolo Paulo tinha a preocupação era de deixar aqueles irmãos preparados para isso. Verso 8. O verso 8 eu acho interessante. E o nosso tempo está a chegar ao fim, mas nós também. Verso 8 diz assim: mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Onde é que os irmãos já leram uma coisa semelhante? Também do apóstolo Paulo, é verdade, sim. Numa das suas cartas, qual? Efésios. Quando ele escreve a armadura cristã, lembram-se? A espada da salvação, não é? O capacete, os lombos cingidos, etc, etc, não é? Então, em que ele apresenta... Porque Paulo estava preso e ele olha para aquele soldado romano que estava ali a guardá-lo e ele vai olhar para aqueles vários componentes da armadura de soldado e dizer: na vida cristã, nós também temos componentes assim. E Paulo aqui como que pega um bocadinho disso e então diz: couraça da fé e do amor. Onde é que nós pomos esta couraça? Digamos, na armadura, onde é que nós pomos esta couraça? No peito, não é? E o capacete na cabeça. Bom, isto não quer dizer que não haja braços e pernas que pudessem ser também protegidos. Mas reparem, os órgãos vitais são a cabeça e aqui. Não é? Nós sem uma perna vivemos, sem um braço vivemos. Mas sem o coração, sem os pulmões, sem a cabeça não vivemos. Não é? Então reparem, é a couraça da fé e do amor. Nós vivemos espiritualmente e aguentamos os embates espirituais, as batalhas espirituais, se nós tivermos uma fé e um amor que sejam preservados, que sejam sólidos, que sejam firmes. A vossa fé é suficientemente firme. O vosso amor é suficientemente sólido. E depois diz: e tendo
por capacete a esperança da salvação. Alguém aqui, meus irmãos, tem dúvidas da sua salvação? Alguém tem dúvidas? Vou colocar as coisas noutros termos. Não estou à espera da resposta, porque eu estou a ler. Não é? Se Jesus vos chamasse à sua presença agora, o irmão ou a irmã tem a certeza que ia à sua presença para viver com Ele toda a eternidade? Tem a certeza? Não é por estarmos na igreja. Isto tem a ver com o capacete da salvação. Ou seja, meus irmãos, se na minha mente eu não estiver certo, seguro, absoluto, de que estou salvo, então, meus irmãos, a minha vida espiritual é... E como é que eu tenho a certeza da minha salvação? Como é que eu posso dizer, eu estou seguro de que estou salvo? Eu não tenho dúvidas. E não tenho dúvidas porquê? Porque a salvação, primeiramente, não depende de mim. Eu vou ser muito breve aqui. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Pela graça, mediante a fé. Então há duas coisas aqui que se juntam para a minha salvação. É a graça de Deus, que está acima de todos, e é a fé que é a minha resposta a essa graça de Deus. Eu aceito pela fé aquilo que Deus determinou que era suficiente para a salvação do ser humano. E Deus determinou que o que é suficiente para alguém se salvar é o quê? Crer em Cristo Jesus. Então, porque eu creio, e é a fé, porque eu creio, e já agora deixem-me só dizer, crer não é apenas acreditar, é seguir. Crer não é só acreditar, é seguir. Porque eu creio em Jesus, eu creio naquilo que Ele fez e que aquilo que Ele fez foi suficiente para o perdão dos meus pecados, para a minha reconciliação, para Deus me aceitar como seu filho e me receber nessa condição. É o novo nascimento. Então, quando isso acontece, e porque eu creio que isso aconteceu comigo, eu estou salvo. E isto, meus irmãos, é o capacete. É o que está debaixo do capacete. É a minha convicção. E disto ninguém me tira. Isso significa que eu não caia? Significa que eu não possa tropeçar? É diferente. Mas estas convicções são nossas. E, portanto, reparem, meus irmãos, estes três aspectos. Fé, amor e esperança. Que ninguém nos tire isso, nunca. Porque é por eles que nós viveremos e que estaremos vigilantes e sóbrios para a vinda do Senhor Jesus, quando quer que ela aconteça. Amém, meus irmãos?